Onde? Em Gênesis. Gênesis capítulo 16. Gênesis capítulo 16. Lembrando que nós começamos uma série nova, e o nome dessa série é Seja Obediente. E hoje nós vamos falar um pouquinho de quanto nós tentamos ajudar a Deus. Quem aí já tentou ajudar a Deus? Já tentou ajudar a Deus? Tudo mentiroso, só tem 3 mãos levantadas. Pois é, quando nós tentamos ajudar a Deus. Gênesis 16. Diz assim a palavra do Senhor: Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, deite-se com minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, a mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e deu a Abraão, seu marido, como mulher. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abraão vivia em Canaã. Ele deitou-se com Agar e esta engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: a culpa do meu sofrimento é sua. Coloquei a minha serva nos seus braços e agora que se vê grávida, ela me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: veja, a sua serva está nas suas mãos. Faça com ela o que for bom aos seus olhos. Sarai oprimiu tanto Agar que essa fugiu da sua senhora. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto que fica no meio de Sur e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Ela respondeu: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte à sua senhora e submeta-se à autoridade dela. O anjo do Senhor também disse: multiplicarei tanto a sua descendência que essa não poderá ser contada. O anjo do Senhor ainda lhe disse: você está grávida e terá um filho, ao qual dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu na sua opressão. Ele será como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Esse foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois disse: teria eu visto aquele que me vê? Por isso, o poço que fica entre Cádiz e Berebe foi chamado de Beer-lahai-roi. Assim, Agar teve um filho de Abraão e esse lhe deu o nome de Ismael. Abraão tinha 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, carecidos da Tua graça, da Tua misericórdia e do poder do Teu Espírito Santo para abrir o nosso entendimento, para que possamos entender o que o Senhor quer nos dizer essa noite, Senhor. Fale conosco mais uma vez, transforma os nossos corações a cada dia, para sermos a cada dia mais obedientes ao Senhor, mais atraídos ao Senhor, com as nossas mentes transformadas segundo a Tua vontade, não segundo a vontade do mundo, não segundo a minha vontade, a nossa vontade, e que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Que o Senhor nos abençoe essa noite, Senhor Deus, e fale conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, lembrando de novo, eu intitulei essa série de Seja Obediente, e hoje nós vamos falar quando nós tentamos ajudar a Deus. Há momentos na nossa caminhada com Deus em que obedecer significa ir. E há momentos em que obedecer significa ficar. Foi isso que nós vimos, por exemplo, em Gênesis 12. Deus chamando Abraão para sair da sua terra, para uma terra que ele mesmo mostraria, deixar a sua parentela e caminhar para um lugar que ainda lhe seria mostrado. Abraão precisou confiar no Senhor sem conhecer todos os detalhes da jornada. Depois, há momentos em que obedecer significa esperar.
Foi isso que começamos a ver na semana passada, quando a promessa começa a demorar. E uma das coisas que eu disse que é muito fácil confiar no Senhor quando Ele faz a promessa. Porque nós estamos empolgados. Difícil mesmo é continuar confiando quando essa promessa parece demorar aos nossos olhos. Deus havia prometido, Abraão havia obedecido, o tempo passou, mas o filho não chegava. Talvez exista ainda algo mais difícil do que obedecer quando Deus diz vá. É continuar confiando quando Deus parece não estar fazendo nada. E é exatamente para esse lugar que Gênesis 16 nos leva. Abraão e Sarai não abandonaram a promessa. Eles não desistiram da promessa. Eles ainda queriam aquilo que Deus prometeu. O problema é que eles começaram a achar que Deus estava precisando de uma ajudinha extra. Deus, o Senhor não está dando conta, eu vou dar uma forcinha para o Senhor. Abraão e Sarai, veja, não abandonaram a promessa. Eles começaram a enxergar a promessa com outros olhos. Talvez Deus esteja precisando de ajuda. E aqui está o grande perigo do capítulo e está o grande perigo nas nossas vidas também, tudo que fazemos. Nós podemos desejar a coisa certa e tentar alcançá-la da maneira errada. Entendem? Nós desejamos o que é certo, porém tomamos caminhos tortuosos para alcançar e tomamos, portanto, meios errados para alcançá-la. Nós podemos acreditar na promessa e ainda assim perder a confiança no tempo de Deus. É justamente aqui que o tema da nossa série se aprofunda, em ser obediente. Porque um coração inabalável e um coração obediente não confia apenas naquilo que Deus prometeu. Ele aprende a confiar também em como Deus fará aquilo que prometeu. E aqui talvez seja a parte difícil, né? Gênesis 16 é a história de pessoas que tentam antecipar a promessa. É a história de pessoas que tentam antecipar aquilo que é para Deus fazer. Mas é também a história de um Deus de graça, que ainda continua agindo, mesmo quando seus filhos desobedecem. Graças a Deus por isso. Não é verdade? Para eles a história foi essa. Para nós, irmãos, para nós, essa promessa, essa graça, esse perdão de Deus tem nome. Se chama Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus por isso. Então, quando a promessa demora, nós somos tentados a reinterpretar aquilo que Deus prometeu. Ou somos tentados a reinterpretar a palavra de Deus. Porque Deus prometeu na palavra, Deus falou, está aqui na Bíblia. E nós tentamos então reinterpretar a palavra de Deus. Veja, o capítulo começa de uma forma dolorosamente simples. Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera filho nenhum. Começa assim. E essa frase só pesa quando nós lembramos do que veio antes. Em Gênesis 12, Deus prometeu fazer de Abraão uma grande nação. No Gênesis 13, Deus prometeu uma descendência numerosa. Mais numerosa que as estrelas, mais numerosa que os grãos de areia. Em Gênesis 15, ainda mais específico Deus foi. O herdeiro viria do próprio Abraão. E Abraão creu, e isso lhe foi acreditado como justiça. Hebreus 15:6, nós falamos disso semana passada. Abraão creu, e isso foi acreditado como justiça. Por isso Abraão é chamado de pai do quê? Pai da fé. Veja, o pai da fé está aqui agora tentando ajudar a Deus. O pai da fé. Agora, chegamos ao capítulo 16, Sarai continua sem filhos. O verso 3 acrescenta um detalhe para nós que muda tudo. Abraão já estava ali, havia 10 anos em Canaã.
10 anos caminhando com uma promessa, 10 anos olhando para Sarai e vendo que biologicamente ela estava envelhecendo, fisicamente ela estava envelhecendo e nada da promessa chegar. E esse é o ponto que Sarai chega à conclusão, para ela miraculosa, para nós estrondosa, que acabou com tudo, que estragou tudo aqui. Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Como se ela estivesse falando, bom, Deus prometeu a Abraão, não prometeu para mim. Né? Deus prometeu a Abraão que faria da descendência dele. Então, já que não acontece comigo, eu vou ajudar Deus, vou entregar uma serva para Abraão e aí a promessa pode se cumprir. Já que ele não está cumprindo, eu vou ajudar Deus a cumprir a promessa. E observe aqui, ela ainda acredita em Deus. Porque olha o que ela diz. Talvez eu possa formar família por meio da serva. Ela está pensando na promessa, concordam? Ela não deixou de crer na promessa, ela continua crendo. Ela só quer dar uma força. Mas é aí onde está o erro. Ela começa a interpretar a promessa de Deus a partir das circunstâncias que ela está vivendo. É como quem diz, Deus prometeu a descendência, eu continuo sem filhos, então talvez eu não faça parte dessa promessa. E sim Abraão, e aí a serva. E cria uma solução, Agar. Sua serva. Se eu não posso dar um filho, minha serva, talvez minha serva possa. Irmãos, um pequeno parênteses aqui. Eu falei com vocês algumas semanas, quando eu e a Adriana estavam tentando engravidar. Nós tentamos por anos engravidar. Né? Nós fizemos tudo quanto é teste que você imaginar, nós fizemos. No Brasil, e fizemos aqui também. Fomos para uma clínica de fertilidade aqui, fizeram tudo quanto é teste, e o resultado veio para nós assim. Bom, a primeira Adriana já tem um filho. Está lá o tamanho do cavalo lá atrás. Ó. Adriana já tem um filho. Né? Então, falei, bom, talvez o problema seja comigo. Então, vamos fazer os testes. Fizemos o teste, eu fiz, ela fez, e tudo certo. O laudo veio, infertilidade não explicada. Ok? E aí, nos foi oferecido inseminação artificial. E na época, eu, doido para ser pai, e a Adriana doida para me dar um filho, talvez nós poderíamos interpretar como a nossa Agar. Entendem? Talvez nós poderíamos interpretar isso como a nossa Agar. Mas nós oramos, um olhou para o outro, e nós não nos sentimos à vontade com a oferta. Ok? A minha pergunta para o médico foi, doutor, eu quero saber o seguinte, tem algo errado comigo? Não. Você é perfeitamente saudável como homem para ter filho. Falei, ok. Com ela, também não. Ela é perfeitamente saudável como mulher para ter filhos. Ok. Então, muito obrigado, mas não queremos. Gente, a gente precisa entender também o não de Deus, por mais que a gente queira. Né? A gente precisa entender. Eu conhecendo a minha esposa do jeito que eu conheço, se ela passasse por esse processo, e a gente sabe que é complicado, esse processo de inseminação artificial, pode acontecer 1, 2, 3, 4 vezes e não acontecer, conhecendo ela como conheço, e conhecendo a mim como eu conheço também, então a gente decidiu não aceitar a Agar. Pouco tempo depois, a Larissa veio e falou para nós que estava grávida. Aí veio a Mari. Aí pronto. E neto é melhor do que filho, gente. Porque o neto, quando você enche o saco, você devolve para os pais e fala, pode ir embora. Com os filhos, você não pode fazer isso. Né? Com os netos, você pode mandar embora. Com os filhos, você não faz isso. Né, Mu? É? Então, vamos lá, voltemos aqui. Então, humanamente falando, tanto a nossa condição quanto a condição de Sarai aqui, fazia sentido, não é verdade? Fazia sentido. Naquela cultura, naquela época, usar uma serva para gerar um herdeiro era juridicamente correto, estava tudo bem. Existem realmente relatos paralelos conhecidos dessa prática no Antigo Oriente. De servas que deram filho aos seus senhores. Mas o fato de algo, ouçam isso, o fato de algo ser culturalmente aceitável, não toma a expressão de fé na vontade revelada de Deus.
Não é porque onde eu vivo que o aborto é aceito que eu devo aceitar abortar. Não é porque onde eu vivo que o homossexualismo é aceito que eu devo aceitar isso também como normal. Não é porque onde eu vivo usar droga é aceito que eu também devo achar isso normal. Amém? Não é porque a cultura onde eu vivo fala que está tudo bem que eu tenho que achar que está tudo bem para mim também. Nem tudo que faz sentido na cultura, nem tudo que funciona ao nosso redor é vontade de Deus. O desejo de Sarai nascia da fé na promessa, veja isso. Mas essa fé não permaneceu sujeita à vontade de Deus, a ponto de esperar no tempo de Deus. Por isso, ela recorreu a um meio ilegítimo para alcançar essa promessa. O problema não era que ela não acreditava, ela acreditava, mas estava cansada de esperar. Alguém mais? Ela acreditava, ela cria. Nós cremos, mas às vezes nós nos cansamos de esperar. E há uma diferença enorme entre dizer, Deus não fará, e dizer, Deus fará, mas talvez eu precise ajudá-lo. A segunda frase parece mais espiritual, não é verdade? Não, Deus vai fazer, eu creio que Ele vai fazer, mas talvez Ele precise de uma ajuda. Mas pode esconder, na verdade, a mesma incredulidade do que quando você diz, Deus não fará. Ele prometeu, mas Ele não vai fazer. A incredulidade aqui é a mesma, exatamente a mesma. E quantas vezes nós fazemos isso? Deus diz que vai cuidar de nós, e nós manipulamos a situação para garantir o resultado. Entendem? Ele nos chama a esperar, e nós forçamos a porta. Ele nos chama a confiar e nós tentamos controlar as pessoas ao nosso redor para cumprir o nosso propósito em alguma coisa. Irmãos, um coração dividido diz, eu confio em Deus, desde que Ele faça as coisas no meu prazo e do meu jeito. Um coração inabalável diz, se Deus prometeu, eu posso esperar, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Essa é a diferença do coração inabalável para o coração que vai para qualquer vento de doutrina. Hebreus 6, basicamente ali no verso 12, Deus chama os crentes, através da sua palavra, a imitar aqueles que, por meio da fé e da paciência, herdam as promessas. E alguns versículos depois, no 15, ele diz, depois de esperar, o autor diz, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a sua promessa. Hebreus 6,15. Então, fé e paciência, essas duas coisas precisam dar juntos. Muitas vezes nós temos fé e não temos paciência. Muitas vezes nós até temos paciência, mas não temos fé. Essas duas coisas têm que andar junto, quando nós falamos de confiar em Deus. Não é apenas fé, porque algumas promessas só podem ser recebidas por aqueles que estão dispostos a esperar. Amém? E o perigo também, e é o meu segundo ponto, é o perigo de querer a promessa de Deus sem esperar pelo método de Deus. Sarai propõe, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Então, encontramos uma fase pequena, mas decisiva. O que Abraão fez? Atendeu a proposta da sua esposa. Vamos falar a verdade, as mulheres quando elas querem, elas fazem a gente aceitar. Você fala, não, ela fala, amor, fala, tá bom, vai. É verdade. É verdade. É verdade. Você fala, não vou fazer brabo, bate na mesa, não vou. Ela fala, tá bom. Só que aqui não teve nem isso. A Bíblia só diz, é isso aí? Então vai, faça. Não teve nem isso, não teve nem um bater na mesa, não, eu vou esperar a promessa do Senhor. Ele prometeu, Ele vai cumprir, que negócio é esse? Não, é isso que você quer? Vamos fazer. Vamos fazer. E aqui está a falha de Abraão. Ele não consulta Deus. Ele não pergunta se foi isso que o Senhor disse, ele podia ter falado, mas foi isso que o Senhor disse, Sara?
Nessa época ainda era Sarai. Foi isso? Ele não volta à promessa, nem constrói um altar de adoração a Deus, ele simplesmente aceita. O homem que havia aprendido a ouvir a voz de Deus, passa a ouvir agora uma voz diferente. E aqui existe uma semelhança deliberada com Gênesis 3. Eva toma o fruto e oferece ao marido. O que o marido faz? Aceita. Aceita. Agora, Sarai toma Agar e oferece a Abraão. O que Abraão faz? Aceita. Ninguém, naquele momento, pensava estar destruindo o que Deus havia prometido. Provavelmente, pensavam estar ali facilitando a promessa. E esse é o verdadeiro perigo desse capítulo. Existem pecados que chegam parecendo rebelião. Mas existem pecados disfarçados de sabedoria. Isso é uma solução prática. Deus vai entender. Eu tenho que fazer isso, Deus vai entender. Eu sei o que a Bíblia diz, mas a nossa situação é diferente. Como se você fosse como é que vocês dizem? O alecrim dourado, que pode fazer tudo para satisfazer a sua vontade e não a vontade de Deus. Traduz alecrim dourado aí. Chosen one, ok, then. Ok. E é assim que nós então substituímos a sabedoria de Deus pela nossa. Provérbios 3, os versos 5 e 6 diz o seguinte: ele nos chama a atenção para confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiar no nosso próprio entendimento. Romanos 4:21, Paulo escrevendo aos Romanos, mostra que a fé de Abraão, que a fé que Abraão deveria ter aprendido, ele estava plenamente, essa era a fé que Abraão devia ter compreendido, não compreendeu. E Paulo compreendeu isso, muitos anos depois. Paulo diz: estou plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Então a pergunta não é, Deus prometeu? A pergunta talvez tem que ser, Deus tem poder para cumprir sem que eu precise desobedecer para ajudá-lo? O que vocês acham? Claro que tem, claro que tem. Deus não precisa do nosso pecado, Deus não precisa da nossa ajuda, Deus não precisa da nossa manipulação, Deus não precisa dos nossos atalhos para cumprir a sua palavra na vida de ninguém. Alistair Begg é um pregador escocês, eu gosto muito dele, vale muito a pena ouvir. Alistair Begg é o nome dele. Pregando sobre esse assunto específico, ele resume bem o problema dizendo assim: Abrão e Sarai fracassaram em confiar durante o período de espera e tentaram resolver a situação com suas próprias mãos. A bênção está em fazer a vontade de Deus do jeito de Deus. E essa palavra é necessária para nós. Podemos fazer algo achando que é para Deus e ainda assim fazê-lo de um jeito que Ele nunca pediu. Já se pegou fazendo isso alguma vez? Eu já. E se a gente for muito honesto com nós mesmos, na grande maioria das vezes nós fazemos isso. Nós achamos que estamos fazendo algo para Deus, mas na verdade nós estamos fazendo a nossa vontade do jeito que a gente quer. Vamos ser honestos. Querer construir um ministério, querer formar uma família sem uma base de oração. Proteger um casamento apenas com manipulação. Crescer financeiramente comprometendo a integridade. Resolver um conflito usando fofoca. Quando fazemos isso, quase sempre, nós descobrimos que os atalhos da incredulidade têm preço, e esse preço é alto. Os nossos atalhos quase sempre produzem consequências que nós não conseguimos controlar.
Gênesis 16:4 diz o seguinte: diz que Abraão se relacionou com Agar e ela engravidou, concebeu. O plano funcionou, correto? Deu tudo certo. O meu plano funcionou. E isso precisa ser dito com todas as letras. O meu plano funcionou. Ou aqui nesse caso, o plano de Sarai. O plano funcionou. Se medíssemos a vontade de Deus apenas pelos resultados, irmãos, nós poderíamos dizer que tudo deu certo. Não é? Se nós fôssemos medir a vontade de Deus pelos resultados que nós obtemos quando nós tentamos agradar a Deus, nós poderíamos dizer que está tudo dando certo. Mas o sucesso não é prova automática da autenticidade divina, ou da aprovação divina. Alguma coisa pode funcionar e ainda assim está errada. Alguma coisa pode estar funcionando nas nossas vidas, mas ainda assim está errado. E uma hora a consequência disso vai chegar. Uma hora o preço vai ser cobrado. Uma porta pode abrir sem que tenha sido Deus que mandou entrar. Por quê? Porque logo depois da gravidez, o ambiente todo muda. O texto diz que Agar passou a olhar Sarai com desprezo. Aquilo que deveria resolver um problema, agora cria outro. Cria outro. Sarai sofria por não ter filho. Agora ela continua sem filho e além disso se sente humilhada dentro da própria casa. Por uma serva. Uma pessoa que deveria respeitá-la agora humilha ela. E a situação piora depressa. Sarai agora culpa Abrão. A culpa é minha, coloquei quem eu quiser, né? Sarai culpa Abrão. Abrão devolve o problema para Sarai. Sarai então maltrata Agar e agora Agar foge. Gente, olha a bagunça. Olha o resultado disso. Ou seja, desconfiança, solução humana, orgulho, ressentimento, acusação, abuso e fuga. O pecado raramente permanece isolado, tá? O pecado nunca vem sozinho, uma coisinha só. Parece um efeito dominó. Tudo vai desmoronando na frente dos nossos olhos. E aí você começa a entender o porquê que isso está acontecendo. Por causa de uma coisinha lá atrás. Agora, nossa vida está uma bagunça, nosso casamento está uma bagunça, nossa família está destruída, as coisas não acontecem mais do jeito que deveria acontecer, porque agora eu estou sofrendo as consequências daquilo que eu fiz errado lá atrás. Nós geralmente vemos apenas o primeiro passo de uma decisão errada. Deus, Ele vê a estrada inteira, Ele vê o caminho completo. Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15, ele diz: o desejo, quando concebido, dá luz ao pecado, e o pecado amadurecido produz morte. Morte. O desejo, quando concebido, dá luz ao pecado, e o pecado amadurecido produz morte. É exatamente o que nós vemos aqui. Um pensamento aparentemente simples se torna uma crise que agora atravessou gerações. Ismael deu origem aos ismaelitas, que foram inimigos mortais de Israel. Até hoje, inclusive. Até hoje. O filho de Abraão se tornou uma grande nação, inimiga da nação de Israel. E existe aqui uma aplicação importante para nós. Talvez alguém aqui esteja hoje vivendo a consequência de uma decisão de ontem. Um atalho tomado por medo, por insegurança, uma porta forçada, um princípio ignorado porque parecia a única saída naquele momento. Gênesis 16, ele não nos deixa fingir que consequências não existem. Ele não nos deixa fingir.
Mas também não permite concluir que a graça acabou, amém? E graças a Deus por isso, graças a Deus por isso. Porque quando Abraão, Sarai e Agar já haviam transformado tudo em confusão, Deus entra novamente na história. Para eles a intervenção foi de uma maneira, para nós a intervenção se chama Jesus. Quando nós criamos confusão, Deus continua sendo o Deus que vê. Para nós exige-se arrependimento. Fez errado, está fazendo errado, arrependa-se e não faça mais. Amém? É isso. Agar foge, está grávida, é estrangeira, é serva e está sozinha no deserto. Do ponto de vista humano, ela está à margem da história. Abraão é o homem da promessa, Sarai é a esposa de Abraão, mas é ela quem Deus vai encontrar no deserto. Deus não volta para falar com Sara nem com Abraão aqui agora. Ele vai falar com Agar. Gênesis 16, 7. O anjo do Senhor prometeu a Agar perto de uma fonte no deserto. Agar estava fugindo e Deus sabia exatamente onde ela estava. Não fuja de Deus, porque Ele sabe exatamente onde você está. Ele pergunta: Agar, serva de Sarai, de onde você veio e para onde você vai? Não porque ele desconhece a resposta, porque ele a chama pelo nome, Agar. Isso não deveria passar despercebido para nós, irmãos. Sarai e Abrão tratam Agar principalmente como solução para um problema. Deus a trata como pessoa. Deus a trata como pessoa. Deus nos trata como pessoas. Ele sabe o seu nome, Ele conhece a sua aflição, Ele sabe da sua gravidez, Ele conhece o seu futuro, Ele conhece o seu filho que ainda não nasceu. O anjo do Senhor diz que ela deveria chamá-lo de Ismael, porque o Senhor ouviu a sua aflição. O nome está ligado à realidade do Deus que ouve. Então, Agar responde com uma das declarações mais notáveis de todo o livro de Gênesis. Não foi Abraão quem disse essa frase, não foi Sarai, foi uma serva egípcia, grávida, fugindo no deserto, que descobriu algo sobre o caráter de Deus e disse: Tu és o Deus que vê. Tu és o Deus que conhece as minhas aflições. Isso significa, irmãos, muito mais do que ter informações sobre ela. Significa que Deus se importa. Ele conhece a nossa dor, Ele vê a humilhação, Ele vê a solidão, aquilo que as outras pessoas não veem. O mesmo Deus que está dentro da aliança com Abraão, está também no deserto com Agar. Uma pessoa que não tinha nada a ver com a história. Eu e você não tínhamos nada a ver com a história. Tínhamos? Tínhamos? Mas mesmo assim, o Senhor Jesus se fez sacrifício por todo aquele que crê. Amém? O que você tinha a ver com a história? Você é judeu? Tem algum judeu aqui? Puro sangue? Não, não tem. Tem uns aí que vem lá do fundo da Bahia, que não é judeu nem aqui nem na Bahia. É? Mas vocês eu sei que não é. Você vai que, né? Vai que, né? É. Mas, irmãos, o que nós tínhamos a ver com isso? Absolutamente nada. Mas, pela graça de Deus, depositada em Cristo Jesus, que morreu por nós, e pela fé que nós temos nele, nós somos enxertados à videira verdadeira. Nós somos chamados filhos de Deus, por causa dessa graça. E talvez essa palavra aqui seja para alguém que precisa ouvir hoje. Talvez você esteja carregando as consequências de uma escolha que nem foi sua. Foi alguém que fez uma escolha errada no passado e você está no embalo das consequências dela. Porque nós vamos concordar que a Agar aqui foi uma vítima. Concordo? Ela não escolheu. Ela não escolheu aquilo. Escolheram por ela.
Mas não vamos também romantizar a história não, tá? Mas vamos olhar aqui como tem que ser olhado. Talvez você está sofrendo com uma coisa que nem foi você que fez. Talvez você esteja carregando essas consequências, talvez você sinta que tem sido usado, tem sido esquecido, tem sido deslocado, um estrangeiro tentando entender um lugar novo, onde você caiu aqui de paraquedas. O fato é que, mesmo quando nós não enxergamos, não significa que Deus não esteja nos enxergando. O Deus que parece silencioso, Ele nunca está ausente, amém? Nunca está ausente. Quando Abraão e Sarai interpretaram o silêncio de Deus como ausência, e decidiram agir por conta própria, Deus continuava vendo, ouvindo e governando a história inteira. Vocês concordam comigo que se Deus tivesse deixado eles seguir o caminho deles, tudo estaria perdido? Sim ou não? Mas Deus interveio na história. Deus interveio na história. A graça de Deus não significa que todas as decisões deixam de ter consequências. Nós precisamos tomar cuidado para não transformar esse capítulo numa história sentimental sobre Agar. Não precisamos romantizar a situação aqui. Deus a encontra, promete cuidar do seu descendente, mas o texto também deixa claro que haverá consequências reais para esse erro. Ismael nascerá e não desaparecerá simplesmente porque o plano que o gerou estava errado. Não. Deus terá misericórdia dele? Sim. Mas ele não será o filho da promessa. Essa distinção, ela vai se tornar fundamental no restante de Gênesis, quando nós vamos começar a estudar mais para frente. Ou se você quiser já começar, faça isso, leia Gênesis novamente. No capítulo 17, por exemplo, Deus confirma claramente que será Sara quem vai dar luz ao filho da aliança. Não vai ser Agar, e nem outra serva. Vai ser Sara. Isso nos ensina algo que nós preferimos evitar muitas vezes. A graça de Deus pode nos perdoar por completo, sem, no entanto, apagar todas as consequências temporais das nossas escolhas. Davi foi perdoado, não foi? As consequências do seu pecado continuaram, não continuaram? Ele sofreu as consequências do seu pecado. Pedro foi perdoado, não foi? Mas ele vivia constantemente com o peso e com a culpa de ter negado o Senhor Jesus, que ele falou que se precisasse até morreria por ele. Morreu. Mas ele conviveu. Então Ismael agora faz parte dessa história. O perdão é real, amém? O perdão é real. A restauração é real. Isso não torna o pecado inofensivo, irmãos. Não pode tornar. Porque senão nós estaremos com a mente cauterizada para o pecado. E aí nós vamos pecar, e pecar de novo, e pecar novamente, e vamos dizer, o Senhor é bom, Ele perdoa, graças a Deus. E vamos pecar de novo, e vamos fazer de novo, e eu oro e falo, Senhor, perdoa, graças a Deus. E vamos pecar de novo, isso é mente cauterizada. Entendem? É mente cauterizada pelo pecado, não pelo Espírito Santo, concordam? Porque se eu peco, peço perdão, peço perdão, não quer dizer que eu sou um crente, não, quer dizer que eu sou um pecador inveterado. Que não tenho controle sobre as minhas emoções, sobre o meu filho, sobre as minhas atitudes. Então, você não pode dizer que o Espírito Santo habita em você. Concorda? Porque se você só toma decisões fundadas na sua vontade, como é que eu posso dizer que é o Espírito Santo que habita em mim e que age através de mim e em mim? Não é julgamento não, isso é Bíblia. Não estou julgando ninguém. Problema seu, o que você faz com o seu pecado, o que você faz com o Espírito Santo, você diz que tem. Aqui não é julgamento, isso aqui é Bíblia. É a Bíblia que diz. Uma vez que eu estou em Cristo, eu sou nova o quê? E o que ficou para trás? Pronto. E por que se hoje eu sou em Cristo, sou nova criação? Por que eu quero continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia lá então?
Eu me lembro delas. E me envergonho delas. Deus não apagou elas da minha memória. Talvez para que eu me lembre. Olha onde você vivia. Olha onde você estava. Olha o que você fazia. E olha em quem eu te transformei hoje. Olha onde você está hoje. Então pense nisso. Então o perdão é real, a restauração é real. Isso não torna o pecado inofensivo e não pode tornar. Por isso a pergunta não é, Deus vai me perdoar? Porque Ele vai. Porque Ele é misericordioso. Há perdão em Cristo Jesus para aquele que se arrepende, amém? Há perdão nele. Mas também, por que é que eu escolheria deliberadamente um caminho que a própria palavra de Deus diz que está errada? Aqui é o problema. A questão não é se Deus vai me perdoar em Cristo Jesus, porque Ele vai. O ponto é, por que é que então, se eu digo que creio nesse Cristo que morreu por mim, por que é que deliberadamente eu escolho todos os caminhos que vão contra a sua palavra? Sabe o que significa deliberadamente, traduzindo? Porque eu quero. Porque eu quero. Porque eu escolho seguir esse caminho. Então a graça, irmãos, não é licença para tornar o atalho errado uma bênção. A graça é o que nos ensina a confiar e permanecer no caminho certo. Amém? Ismael nos mostra a diferença entre aquilo que produzimos e aquilo que Deus promete. Há uma conexão importante aqui com o Novo Testamento, porque em Gálatas, capítulo 4, de 21 a 31, Paulo usa Agar, Paulo usa Sara, Paulo usa Ismael e Isaac, para ilustrar algo maior do que a nossa própria história. Ele não está dizendo que Agar representa tudo que é mal. É justamente com ela que Deus se revela de forma mais pessoal, nesse ponto. Deus podia ter ido a Abraão, não podia? Deus podia ter falado a Abraão, falando, não foi isso que eu te prometi. Deus podia ter ido a Sara e ter falado, não foi isso que eu te prometi. Mas Deus foi a Agar. Paulo olha para as circunstâncias dos dois nascimentos. Ismael nasceu de um plano humano. Isaac nasceu do plano de Deus. O que é que você está criando? Você está criando um Ismael ou você está criando um Isaac? Um representa aquilo que o esforço tenta e produz. O outro é aquilo que só Deus pode fazer. Onde é que eu estou buscando então? Eu estou buscando um Ismael ou estou buscando um Isaac? E essa é a distinção que atravessa o capítulo inteiro. Sarai e Abraão não deixaram de crer em Deus, eles deixaram de esperar nele. Existe uma diferença aqui. A diferença entre os dois é a diferença entre construir algo com as próprias mãos e receber algo que jamais estava no nosso alcance de produzir. O que você prefere? Eu prefiro receber algo que eu não posso. Eu prefiro receber um milagre, eu prefiro receber algo que eu sei que de mim não poderia vir. Isso é bênção. Concordam? Irmãos, Jesus, Ele é a prova definitiva de que podemos confiar enquanto esperamos. Se esse sermão terminasse apenas dizendo para vocês, e para mim também, seja mais paciente, nós teríamos transformado Gênesis numa palestra de autocontrole, ou de autoajuda. A resposta bíblica não é aprenda a ser mais paciente. É olhe para aquele em quem você está esperando. Olhe para Cristo. Essa é a resposta bíblica. Por que devemos confiar em Deus? Por que nós devemos confiar em Deus? Porque nós conhecemos o seu caráter revelado em Cristo Jesus, que foi fiel até a morte. E continua sendo fiel depois da ressurreição, porque Ele vive para todo sempre. Veja o que diz Romanos 8,32. Aquele que não poupou o próprio Filho, mas o entregou por nós, certamente nos dará com Ele todas as coisas que precisamos, segundo a sua vontade.
Glórias a Deus por isso. Graças a Deus que Deus não dá tudo o que eu quero. Ele só dá o que eu preciso. Se Ele desse tudo o que eu quero, eu já tinha matado uns 4. E você também. Você já tinha esganado uns 5 já. Uns 6, Net, olha lá, a Net vai mais. Brincadeiras à parte, graças a Deus que Deus não dá o que nós queremos, Deus dá o que nós precisamos. E nós precisamos de Jesus, e Ele já nos deu Jesus. Então, irmãos, a cruz é a resposta de Deus para a nossa ansiedade. Quando eu penso, será que Deus esqueceu de mim? Eu olho para a cruz. Quando eu penso, será que Deus está me vendo? Eu olho para a cruz. Quando eu penso, será que Deus não está me ouvindo? Eu olho para a cruz. Eu olho para a cruz. Quando eu penso, preciso tomar o controle porque Deus não está fazendo nada, eu olho de novo para a cruz. Porque aquele que entregou o seu próprio filho em meu favor, não me abandonou. E não te abandonou também. Abraão falhou, Sarai falhou, Agar também falhou, teve seus momentos de orgulho, mas Deus permaneceu fiel, isso é graça. Sabe por que Deus permaneceu fiel? Porque a promessa de Deus, não tem nada a ver com quanto fiel você ou eu somos. A promessa de Deus e a fidelidade de Deus tem a ver com a sua palavra e com a sua fidelidade. Eu não recebo a graça porque eu sou bom. Eu recebo a graça porque Ele é bom e é gracioso e é fiel para me dar graça. A promessa não dependia da perfeição de Abraão. Se dependesse, Gênesis terminaria no capítulo 16. Acabou aqui. Eu te prometi, você não confiou, você resolveu fazer outro filho, com uma serva, deu tudo errado, acabou aqui. Vou procurar outro para fazer a promessa para outro. Podia, não podia? Ele é Deus. Ele ia falar que não, Joaquim, né? Eu prometi, não obedeceu, morreu por quê? Porque é burro. Né? Ele poderia, porque Ele é Deus, mas não. Ele quis que isso continuasse, para cumprir a sua própria palavra. Deus, Ele aparece de novo no capítulo 17 e a aliança continua. A promessa continua. Paulo, escrevendo aos Filipenses, nos lembra, Filipenses 1,6 nos lembra que aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra em mim e em você é fiel para cumpri-la até o dia de Cristo Jesus. Então a nossa esperança não está na firmeza de que nós é que seguramos Deus. Está na fidelidade de que Deus nos segura, de que Deus nos conforta, de que Deus nos restaura, de que Deus nos dá a sua graça. Então a nossa esperança não está nas coisas que nós fazemos, nem nas decisões que nós tomamos. A nossa esperança está no Deus que nós confiamos. Irmãos, espere em Deus, sem tentar ocupar o lugar que só pertence a Deus. Amém? Não tente ocupar o lugar que só pertence a Deus. Não tente colocar outra coisa no trono, onde só Deus deve estar. Gênesis 16, e eu já estou caminhando para o final. Gênesis 16 coloca diante de nós uma pergunta simples. O que nós fazemos quando Deus demora? Sarai tentou resolver, Abraão concordou, Agar sofreu. Uma família inteira entrou em conflito, tudo porque pessoas que conheciam a promessa de Deus, deixaram por um momento de confiar no tempo daquele que prometeu. Talvez a nossa maior batalha não seja acreditar se Deus existe. Talvez a nossa maior batalha seja acreditar que Ele sabe o que está fazendo enquanto nós esperamos. Muitos de nós não estamos pensando em abandonar a fé.
Nós estamos apenas cansados de esperar em Deus. E é exatamente nesse cansaço que nascem os nossos atalhos. É nesse cansaço que nasce o nosso Ismael. É nesse cansaço que nós queremos dar um jeitinho. É nesse cansaço que nós deixamos a nossa integridade de lado e dobramos a nossa integridade para alcançar algo melhor. É nesse cansaço que nós tiramos Deus do centro e colocamos a nossa vontade no centro e dizemos para Deus: espera aí um pouquinho, daqui a pouco eu falo com você. É nesse cansaço onde eu oro e falo: é isso, é isso, é isso, Senhor, abençoa a minha vontade. Abençoa aquilo que eu quero fazer. Quantas vezes nós oramos assim? Nós oramos assim, vamos ser honestos. Senhor, faça a tua vontade, mas que seja alinhada com a minha, por favor. Talvez é um documento que não sai, é uma vaga que não aparece, é uma reconciliação que não acontece, é uma conversão que você nunca vê. E aí você quer dar um jeito. Eu já experimentei, isso já aconteceu comigo, ninguém me contou, tá? Eu só falo o que acontece comigo. Alguém já chegou em mim um dia, falou assim: pastor, batiza meu marido? Eu falei: batizo? Ele é convertido? Não, mas ele vai ser. Eu falei: você quer que eu batizo ele antes da conversão? Ele falou: é. Eu falei: uai, você vai querer que eu segure ele lá embaixo até ele encontrar Jesus? Se não encontrar, já fica lá mesmo? Eu falei: irmão, não estou entendendo a sua lógica. Não, pela fé ele vai aceitar. Eu falei: tá, mas a palavra diz que crê e seja batizado. Não é batiza e depois crê. Crê e seja batizado. Não é ouve o evangelho, o Espírito Santo então age em você, abre os seus olhos espirituais, você crê, selado com o Espírito Santo, vamos batizar. O que é o batismo? Confissão de fé. Uma demonstração pública da sua fé. Entendeu, irmã? Entendi. Batiza meu marido, pastor? Falei: não, eu vou batizar você. Você que está precisando ser batizado de novo, você não entendeu o que é batismo. Está querendo achar atalhos. Está querendo encontrar atalhos. É válido o que ela queria? É. Ela queria o marido dela convertido. Ela queria o marido dela servindo ao Senhor. Mas do jeito errado. Do jeito errado. É querendo encontrar atalhos. É como se Deus tivesse compromisso comigo. Nesse sentido, com a minha vontade. O compromisso que Deus tem, irmãos, é com a palavra dele. Não sei por que eu lembrei dessa história, mas encaixa aqui. Gênesis nos chama e nos lembra que esperar não é fácil, mas também nos lembra que Deus é fiel. Gênesis nos lembra que esperar com fé e com paciência é difícil, mas ele também nos lembra que vale a pena. Amém? Há momentos em que fé é partir. Há momentos em que fé é esperar, é ficar no lugar, não se mover. Há momentos em que a fé para nós é lutar. Mas há momentos em que a maior expressão de fé é ficar parado e dizer: Senhor, eu não vou criar um Ismael para tentar produzir aquilo que só o Senhor pode fazer. Irmãos, não force aquilo que não é a vontade de Deus. Nós vamos sofrer as consequências. Eu vou casar. Pastor, eu sou da igreja, eu nasci na igreja, cresci na igreja, mas eu vou casar com um não crente. É mesmo? É. O meu testemunho vai ganhar ele para Jesus. Já ouviu isso? Eu já, e não foi uma vez não. O meu testemunho vai ganhar para Jesus. Quem te contou isso? Quem te falou isso? Foi Deus que te falou ou foi você que resolveu? E paga as consequências até hoje? Ah, eu vou casar porque essa menina é de Jesus. Quem te falou? Não, Jesus falou para mim. Ela é bonita, ela é isso, ela é aquilo outro, mas ela é crente? Não, mas vai ser. Quem é que te garante? Quem é que garante isso, irmãos?
Nós garantimos. Porque nós queremos que Jesus faça a nossa vontade. Irmãos, não criem um Ismael para vocês. Eu já criei alguns. Eu já criei alguns Ismaéis. Se é que essa é o plural. Eu já criei alguns Ismaéis na minha vida. Eu continuo sofrendo as consequências deles até hoje. Quando você vai aconselhar um jovem, qual é uma das primeiras coisas que você fala para ele? Não faça isso, porque eu já passei por isso e eu sei que vai dar errado. Mas o jovem é tão sábio, tão inteligente, que ele vai lá e faz assim mesmo, né? Aí depois ele vem e fala, bem que você falou. Aí viu, é esses aí que eu falei, que eu já tinha matado uns 4, 5. Vontade de esganar. Quando você vai falar com o seu filho, você fala, não, filho, papai já passou por isso, mamãe já passou por isso, não faça. Eu sei, mãe. Eu sei, pai. Mas eu quero. E aí, são só eles que arcam com as consequências dos erros? Nós entramos no bolo. Né? Entramos no bolo. Você não vai querer passar dificuldade. Você não vai querer ver sofrendo. Você não vai querer ver comendo miojo de manhã e pão de noite. Você vai ajudar. Você vai se apertar também. Nós sofremos também as consequências. Então, irmãos, o ponto aqui é, não criemos Ismaéis para as nossas vidas. Amém? Que Deus possa nos orientar, que Deus possa nos guiar nesse sentido. Aliás, em todos, mas especificamente nesse aqui agora. E uma pergunta para a gente levar para casa. Existe algum Ismael que você está tentando produzir agora? Se existe, eu te aconselho a parar. Ore mais um pouco, espere mais um pouco, tenha paciência. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir até os dias de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar, vamos ficar em pé? Senhor Deus e Pai, mais uma vez, nós queremos primeiro te agradecer, porque o Senhor não nos abandona, o Senhor não deixa de cumprir a Tua palavra, o Senhor continua sendo fiel nas nossas vidas, enquanto nós tentamos ser fiéis ao Senhor, mas mais ainda, quando nós somos falhos ao ponto de nos esquecermos do Senhor. Senhor, eu oro por mim, eu oro pelos meus irmãos que estão aqui essa noite, por aqueles que estão nos ouvindo, para que em nome de Jesus, a nossa confiança esteja plenamente firmada na rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Trabalha nas nossas vidas, trabalha na nossa ansiedade, trabalha na nossa pequenez de tentar resolver tudo com as nossas próprias mãos. Trabalha nas nossas mentes, nos nossos corações e faz-nos esperar no Senhor. Fale conosco, que possamos entender o momento de parar, que possamos entender o momento de ir, o momento de agir, o momento de esperar, mas que possamos fazer a sua vontade, Senhor. Seja conosco, Pai, eu te peço em nome de Jesus. E tudo o que fizermos, como Paulo mesmo disse, tudo o que fizermos, quer comamos, quer bebamos, tudo o que fizermos, seja para a honra e glória do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, nós te pedimos, nós necessitamos da sua ajuda, nós necessitamos do Senhor. Ajuda-nos, em nome de Jesus nós oramos.